Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começando aqui nosso café com Jesus. Uma bênção, né, irmãos? A gente começar louvando ao nosso Senhor. A gente começar agradecendo a Deus pelo nosso dia. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, eu louvo por sua bondade, Senhor. Onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. É quando nós encontramos, irmãos, em Deus o verdadeiro sentido da nossa vida. A cada dia, Senhor, obrigado. Nós Te louvamos. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagra a minha vida. Sabe, irmãos, quando nós consagramos a nossa vida, nós assinamos uma carta em branco para Deus. Como eu vi hoje, a nossa fé é assim. A nossa vida é uma carta em branco. É Deus que escreve. Ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus, meu Deus. Queridos irmãos, assim para nós está sendo cada dia o catecismo da Igreja Católica. Ensinamentos da fé diante do mover de Deus. Onde que a mão de Deus escreveu lá na tábua a Moisés. Tábua de pedra, o dedo de Deus escreveu a palavra. Então a Bíblia que nós temos, a palavra de Deus, foi escrita pela mão de Deus. Isso é uma bênção de Deus. E nós sabemos que diante de todo esse mover, a palavra dele, unida à ação divina, traz para nós um direcionamento, como nós estamos vendo hoje. A ação de Deus. A ação de Deus diante do comemorar, do recordar e do ensinar. Nós vamos ver hoje a ação admirável de Deus Salvador. Comemorar, recordar e ensinar. A ação admirável de um Deus Salvador. Um Deus que veio para nos ensinar. Quando nós comemoramos, irmãos, comemoramos algo. Uma vitória. Comemoramos uma bênção, uma graça. E ao nós comemorarmos, nós vivemos o recordar também. Que bênção que foi aquela nossa vitória, que bênção que foi. E nesta comemoração marcamos datas. Foi aquele dia. E nesta comemoração nos ensina muita coisa. As batalhas, as lutas, os ensinamentos. Como que nós conseguimos a vitória. De que forma. E todos nós temos um destino a chegar nessa vitória. Que é a glória. Eu estou acabando de dizer para mim e para você, irmão, o que o catecismo vai dizer hoje. E ele nos leva a essa vitória na Santa Missa. Que nós comemoramos as datas, vivenciamos e recordamos essa graça recebida de uma ação salvadora e nos ensina na Santa Missa a vida de Jesus. Que bênção, irmãos, nós temos aqui. Então vamos lá, Catecismo 1164. O povo de Deus, desde a lei mosaica, nós vamos falar da lei mosaica daqui a pouquinho, conheceu festas fixas a partir da Páscoa para comemorar as ações admiráveis de um Deus Salvador. Então a Páscoa recorda aqui que libertou eles da escravidão. Dar-lhe graças por elas, perpetuar-lhes a lembrança e ensinar as novas gerações a conformar sua conduta com elas. Então, para nos ensinar que um Deus que nos liberta, a ação de Deus foi libertar seu povo, um Deus que escreveu ali, a partir daquele momento da libertação, as leis, o mover, como agir diante do Torá, diante da palavra de Deus, do dedo de Deus, a mão de Deus para nós, caminhando com o seu povo, cuidando do seu povo, ensinando o seu povo a ação salvadora, admirável, de um Deus que o Verbo que se fez carne habitou no meio de nós.
Na era da Igreja, situada entre a Páscoa de Cristo, já realizada uma vez por todas, e a consumação dela no reino de Deus. A liturgia celebrada em dias fixos está toda impregnada na novidade do mistério de Cristo. Então aqui é o que eu disse no começo. A liturgia celebrada em dias fixos está toda impregnada nas novidades do mistério de Cristo. Irmãos, se você olhar para todo esse mover, a graça grande que nós temos, então vamos degustar um pouquinho sobre a lei mosaica e nós vamos chegar a uma conclusão de tudo isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. A lei mosaica O que significa lei mosaica, né? A lei mosaica refere-se à lei de Moisés, que é concedida por Deus, escrito em pedra pelo próprio dedo de Deus, no Monte Sinai, a tábua dos 10 mandamentos. 613 disposições compostas, ordens e proibições. Em hebraico, a lei é chamado Torá. O conteúdo da Torá são chamados os 5 livros de Moisés, os livros deuteronômios. A lei de Moisés estabelece com Moisés a pré-figura da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Estabelece um pontificador cujo tinha o poder de legislar, ensinar e julgar. Então essa era o pontificador que é aquele que é intermediador, que está ali fazendo a ação divina. Moisés exercia uma autoridade que estava ao lado da Torá, o Pentateuco e o seu serviço. Então, Moisés ele era um intermediador, onde que ele levava o poder da legislação, ensinava e julgava conforme a palavra. Isso nós temos um exemplo hoje, após a vinda de Cristo, a nova aliança, que Moisés simbolizando ali para nós uma prefiguração de Cristo. Então, Cristo deixa o quê? Temos aqui a prefiguração do pontificado católico do Papa. Pontificado era a palavra, me engasguei ali. Não tinha escrito direito, é pontificado católico do Papa. Vamos ler Mateus 16, versículo 18. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui a palavra de Deus, o dedo de Deus, a voz de Jesus, falando para Pedro. Não foi humano que formou a igreja de Cristo, não foi fulano que formou a igreja dele. Aqui é o nascimento da igreja de Cristo. Aqui está Cristo dando a igreja a esse pontificado católico, o Papa, que é a cabeça visível de Cristo, como Moisés, que representa ali para nós, diante da legislação, diante do ensinar e diante do julgar. Catecismo, a palavra de Deus, a tradição, sacerdote. Irmãos, estamos vivenciando esse mover de Deus através ali da igreja de Cristo. Então, que a igreja de Cristo, o mover do Espírito Santo na igreja de Cristo, está ali formado aqui o catecismo, todos os ensinamentos para aquele que quer conviver com a verdade. Então aqui não foi um mover humano, sim, mas se deixando ser guiado como Moisés, pela palavra, pela presença divina, e nós vamos ver agora como. Em Hebreus 9,15, vamos lá, deixei marcadinho aqui, vamos dar continuidade ao pensamento. Hebreus 9,15. Por isso, ele é o mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Então, a nova aliança, o mover de Deus, pela morte expiou os pecados. Moisés liberta o povo da escravidão. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, liberta todos nós da escravidão do pecado, nos dá a vida eterna, nos dá a santidade,
nos dá a graça do mover diante de Deus, diante da igreja, diante desta graça da ação salvadora. Nós agora vamos entender diante da lei de Moisés. Em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à plenitude, à perfeição. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, todo esse mover, todos esses ensinamentos que eu fui buscando aqui, foi para que nós chegássemos aqui entendendo o que é a lei de Moisés, entendendo qual que é a ação salvadora do nosso Senhor, para que eu e você, nós entendermos que diante da lei mosaica, diante do povo de Deus, conheceu essas festas, tudo que nós vivemos aqui, Jesus não veio apagar isso. Ele veio trazer para nós, está aqui o Antigo Testamento na palavra, está aqui os profetas, está tudo, e aqui está o Novo Testamento. Por isso que o católico lê o Antigo Testamento à luz do Novo, porque o nosso Senhor veio trazer a plenitude. Então, quando a pessoa pega lá a palavra sobre o sábado, nosso Senhor veio trazer a plenitude, a nova aliança, o domingo, a ressurreição, a nova aliança com Deus, a nova libertação do pecado, agora uma libertação total da alma. É o próprio Deus que saiu ali do seu descanso, porque se era um descanso, Ele veio para conviver com nós, nos ensinar a plenitude da palavra. É o verbo vivo nos ensinando, é o próprio Deus escrevendo aqui, não só com a mão, mas com a presença, com o corpo, com os dedos, com os olhos. E Ele deixa aqui para nós o ensinamento na palavra, vivida, tocada, degustada, amada, a plenitude do verdadeiro sentido da lei. Ele veio trazer para nós, onde que diante de 613 procedimentos para diante da lei de Deus, Ele resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume aí. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Se você ama Deus, você não vai negá-lo, você não vai abandonar Ele, você vai à Santa Missa, vai viver o que nós acabamos de viver aqui, você vai recordar as datas festivas, você vai se dedicar ali na Páscoa, na Quaresma, no mover de Deus dentro da igreja, porque nós recordamos, nós comemoramos, nós recordamos a vitória da nossa vida em Cristo, com Cristo e no Cristo. É assim um verdadeiro cristão. Diante de tudo o que nós estamos vendo aqui, a consumação dela no reino de Deus, a liturgia celebrada em dias fixos está toda impregnada da novidade do mistério de Cristo. A Santa Missa, o mover ali, irmãos, nós recordamos todo momento do sacrifício eucarístico de Cristo, todo momento do sacrifício do nosso Senhor, que traz para nós o sacrifício eucarístico. É o corpo e o sangue que nos é dado para que eu e você tenhamos aquele momento do arrependimento, tenhamos a confissão, tenhamos a restauração e a presença de Deus em nós, com nós, a bondade infinita do amor de Deus. Coloca a mão no teu coração e diante desses ensinamentos, diante daquilo que a gente procura esclarecer, Senhor, eu trago aqui a Tua presença no meio de nós, a Tua igreja, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, a Tua doutrina, Senhor, há 2024 anos, através do catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que os Teus ensinamentos, Senhor, traga para o coração de cada irmão aqui a verdade, liberta-nos de toda heresia, liberta-nos, Senhor, de todas as palavras enganadoras, traga para o nosso coração a Tua presença, o Teu mover do Espírito Santo diante da Tua igreja, Senhor, diante da verdade, que venha esses ensinamentos para trazer o crescimento de cada irmão na fé, que venha trazer o crescimento para o nosso coração e para todas as famílias a plenitude da lei, que é a Tua presença salvadora, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Vou atrasar meu lecto divino hoje. Motivo: fiz hoje com o Exército Miguel às 3 horas, o nosso rosário. Vou fazer agora ainda o lecto divino, provavelmente daqui a 1 hora. Que Deus abençoe. Grande abraço.